Falar sobre Arthur, do Grêmio, porque saiu uma notícia aí que ele tá deixando o Grêmio, né? O Grêmio mesmo soltou a notícia de que ele deixa o Grêmio. Saiu no Twitter aí um perfil falando que o Atlético e outras equipes, Cruzeiro, acho que Corinthians, se não me engano, algumas equipes estão interessadas. Só que assim, eu já vou dizer assim, pelo que eu tô lendo aqui, pelo que eu vi aqui, a chance dele vir é 0,0, não é nem um 0,0001%. Porque assim, tá falando aqui, ó, segundo o jornalista Eduardo Gabardo da RBS, da Rádio Gaúcha, a proposta de inovação apresentada pelo Grêmio, Arthur mantinha exatamente os mesmos valores que o volante recebe atualmente, 1,5 milhão por mês, sem pagamento de luvas e contrato de 2 anos. Por outro lado, o staff de jogador pedia 2 milhões mensais, além de luvas, para renovar o vínculo. Aí a negociação estagnou. O Diogo Rossi, que é outro jornalista lá que cobre o Grêmio, falou, informação que trouxe na live, Arthur queria um contrato de 100 milhões de reais, salário, luvas, atrasos e bônus, divididos em 3 anos de contrato. O Grêmio ofereceu menos. Então assim, ele tá voltando para a Juventus, não é isso? É um baita jogador. Lógico que, pô, Beto, seria uma boa? Uma boa não, seria uma ótima. Né? Ele é um baita jogador. Mas tem muita. Eu tô vendo aqui, o Vasco mandou algumas aí, tem muita notícia. Uns falam uns valores, outros falam outros valores. Mas assim, é um volante espetacular, muita qualidade. Queria muito ele no Galo, mas claramente não vem, né? Claro, infelizmente a gente chegou a um ponto que quando o cara é muito bom, e quando o cara é muito bom e obviamente também tem um valor para você trazer esse cara, a gente fala assim, esse não vem então. Triste, né, Tanaka? É triste, né? E olha que assim, tem alguns nomes que é difícil trazer, mas não é nada assim, meu Deus, né? E a gente já olha e já descarta. E o Arthur, para mim, claramente é esse também. Seria um ótimo nome pro Atlético, mas bem difícil, né? É, difícil e eu tô tentando algumas informações a respeito disso aí, fala comigo, bom demais. Tô tentando aí alguma coisa, vou ver se até consigo Ó, colocar as alguém. notinhas dele aqui, ó, as notinhas tudo alto dele aqui. Eu tô tentando ver isso porque parece que alguém, não vai me desculpar, tá, gente, mas eu não vi quem. Alguém falou que o Galo tá nessa parada aí. Não sei quem que deu a notícia. Agora eu esqueci. Passei o Watson, olho me assim, manda aí, rápido. Watson, quem que deu essa notícia E eu tô tentando apurar, que isso é fácil de apurar lá no Grêmio, eu tenho uns contatinhos bons lá, mas inclusive eu consigo conversar com gente lá do Arthur. Vou ver se eu consigo colocar alguém ao vivo com nós, tá, Beto? Vou mandar um áudio aqui, vou me mutar, tá, Beto? Tá. Aí você toca aí 2 minutinhos. Toca pra mim 2 minutinhos aí, que é o suficiente. Você tá doido. Eu não vou querer, não. Bom, gente, o Arthur tá aí, né? 29 anos, é idade muito boa ainda. Você vê aqui no mapa de calor que ele é realmente um primeiro volante. Pode até jogar de segundo volante, mas ele é mais um primeiro volante. Ele tem uma saída de bola muito boa, né? Ele, quando saiu lá do Grêmio, quando surgiu, né? No Grêmio, a saída de bola, a qualidade. Aqui, ó, Rádio Gaúcha e o Rap Soldier. Rap Soldier tá demais, então. Show de bola. Que horas começou a live? Essas lives minhas, Weber, estão sendo, por hora, estão sendo por volta de 21 horas, tá? Que eu tô com um probleminha, não tô conseguindo fazer live mais cedo, não. Um portal do Palmeiras que trouxe a informação aí que o Atlético estaria interessado. Mas, enfim, porque é um jogador também que tem muita qualidade, então dependendo da forma, né, do modelo de negócio, poderia até chegar, mas eu não acredito porque os valores pedidos para o Grêmio, o cara surgiu no Grêmio, é gremista e tudo, e os valores pedidos por ele, né, pelo staff dele, foram muito altos e fizeram com que o Grêmio desistisse da contratação. Então, vamos ver, vai ser um jogador que vai ser disputado por algumas equipes. É um cara que, na minha opinião, se chegasse no Atlético, mudaria o patamar do meio-campo atleticano. Você tem um primeiro volante como o Arthur, muda o patamar ali. Um ótimo jogador, excelente jogador. Betão. Mas, diga, ó, tem alguém aí na linha? Tá ao vivo conosco aqui, ó. Eita, parceiraço meu e de longa data, Juliano Brito, tá? Narrador da Grêmio TV, da TV lá do Grêmio lá. Show.
E prazer falar com ele aqui, né? Prontamente atendeu a gente aqui, falei com ele que a gente estava ao vivo. E para pegar a opinião dele sobre o Arthur, tudo tá acontecendo lá no Grêmio, essa situação do Arthur aí, o que, que tem acontecido, o que, que ele pode falar pra gente do jogador dentro de campo, fazer um contexto geral, porque hoje, né, Beto, e nós estamos falando sobre isso aqui, o nome do Arthur, né, foi aí colocado junto aí ao Clube Atlético Mineiro como uma possível contratação e tal, a gente vai apurar melhor sobre essa situação, mas trouxe aqui o Juliano para ele dar uma palhinha pra gente aqui a respeito desse assunto. Fala com nós, Juliano, boa noite e, primeiramente, muito obrigado aí por atender a gente aí prontamente, meu amigo, tamo junto. Vamos lá, pessoal, boa noite para toda a torcida do Galo aí, né, que é um clube parceiro do Grêmio, né, um clube irmão, digamos assim, né, União Sinistra aí, Grêmio e Galo, a gente tem um carinho muito grande pelo Atlético Mineiro, e, pois é, cara, a notícia surgiu meio como uma bombinha, assim, hoje aqui no Rio Grande do Sul, porque tudo se encaminhava, pelo menos o que a gente sabia, ouvia, né, a imprensa daqui local falar e tudo mais, para acabar acontecendo um acerto, né, o Arthur queria muito ficar aqui, não quis nem ouvir propostas de outros clubes enquanto não resolvesse a situação com o Grêmio. O que se sabia aqui é que ele viajou para a Itália para tentar resolver a situação com a Juventus e parece que ele ia conseguir se liberar como agente livre, e o que se sabe daqui, o que a imprensa daqui está repercutindo, é que não teve o acerto dele com o Grêmio, né? E aí o que acontece? Alguns da imprensa que dizem que não, ele pediu muita grana, outros dizem que não, conversaram com o staff do Arthur que não foi toda essa grana, aí se fala num valor de 1.400.000 de salário mais 1 milhão de luvas em um contrato de 2 anos, aí outros falam que ele pediu 3 milhões em um contrato de 5 anos, então muita informação desencontrada, assim, sabe? Ninguém sabe ao certo o que rolou. O fato é que não aconteceu o acordo, né? E o Grêmio divulgou a nota dizendo que encerrou as negociações. Acho que umas 2 horas depois o próprio Arthur postou nas redes sociais uma mensagem de despedida, mais uma vez um até logo. Ele tem uma passagem muito marcante no Grêmio, campeão da Copa Libertadores da América em 2017, sendo protagonista demais na final, na Argentina, e no campeonato todo. Depois de um ano de 2018 mágico, ali os primeiros meses, né, de 2018, montando o Grêmio teve um bom time, que acabou culminando lá com a eliminação polêmica por River Plate na Copa Libertadores daquele ano. O Arthur tem uma passagem muito marcante, assim, sabe? É um cara muito identificado com o Grêmio, ele retorna agora demonstrando um carinho enorme pelo clube, sendo voz ativa no vestiário, rapidamente já virou o capitão do time. É um Grêmio com o Arthur e outro Grêmio completamente diferente sem o Arthur, embora o Grêmio ainda tenha dificuldades mesmo com ele em campo, sem ele é pior ainda. E, cara, com muita dor no coração, porque o Arthur é um ídolo pra gente aqui, né? A torcida do Grêmio gosta muito dele, ficou bem chateada em 90% com a direção tá sofrendo muitos ataques, assim, né? Por conta de não ter acontecido esse acordo. E agora é ver a cena dos próximos capítulos, né? Pra onde vai o Arthur. A gente sabe que o Fluminense estava interessado, agora vocês estão falando aí que surgiu o interesse do Galo também. Vai ser dolorido ver um cara ídolo nosso com a camisa de outro clube e vocês, né, vão passar por isso também com o Hulk, né? Muito provavelmente, não, tá acertado já com o Fluminense, né? Vocês vão ver ele com a camisa do Fluminense. Isso. É triste, cara, porque a falta de grana no futebol brasileiro como um todo, né, tá pegando todos os clubes e não tá fugindo muito do Grêmio aqui, não. O engraçado é que parece que ele saiu daí por questões financeiras e o Galo, gente, né, com todo respeito aí, né, galera, mas o Galo não tá vivendo uma fase financeira boa também, né, por isso que eu falei, nós vamos apurar essa situação para ver o que há de fato, mas era mais para trazer a opinião sua mesmo. Mas ele tá ficando livre, Tanaka? É isso? Tá ficando livre, né, o Juliano? O Arthur já foi, né? Já foi até comunicado, né? Pelo Grêmio, já foi até anunciado já, né? Que já era, né? Como é que... O Grêmio divulgou uma nota, né, de forma oficial no próprio site, dizendo que encerrou as negociações com o Arthur, desejando sucesso para ele. O Arthur também, e não divulgou uma nota, mas através da rede social dele, um vídeo de despedida, né, com algumas imagens com a camisa do Grêmio. A gente sabe que o Grêmio passa um momento delicadíssimo financeiramente, gastou bastante no início do ano contratando alguns jogadores, enfim, né, os clubes brasileiros como um todo, né, irmão, a gente sabe a situação que tá, tirando ali o Flamengo e tirando o Palmeiras, que esbanjam, entre aspas, dinheiro, né, o Flamengo é um time que vai lá, contrata errado, parece videogame, parece FIFA, né, contratou errado, tá, beleza, vende esse aqui, vamos lá, vamos buscar o outro, então, já que esse aqui deu errado. O Grêmio é um clube que não pode errar, né? Contratou errado, se ferrou, porque daí tem contrato, o cara não deu certo aqui, não pode correr esse risco, né, de contratar errado.
Então, infelizmente, é por isso que o Arthur não vai permanecer no clube. É uma lástima, assim, porque tá sendo um ano difícil pro Grêmio. O Grêmio não conseguiu ainda se acertar muito bem com o Luiz Castro, não conseguiu achar ainda o time ideal até agora. Altos e baixos na temporada. O Grêmio foi campeão gaúcho jogando muito bem as finais, mas não jogou tão bem assim durante o campeonato. E aí não começou tão bem, começou bem o brasileiro, depois já começou a cair de produção. Aí na Sul-Americana foi para os playoffs, deu azar de pegar o Bolívar, que pode ser o jogo na altitude, sabe? Então tá bem sinistra assim a situação, sabe? Financeiramente pro clube e esportivamente também. O Grêmio não tá conseguindo dar esse salto para ter tranquilidade na temporada. Para ser aquela coisa assim, ó, não vai cair, vai disputar de repente ali uma pré-Libertadores, vamos ver até onde vai na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Tá tudo muito incerto ainda, e essa notícia do Arthur, confesso que vai acabar passando uma insegurança assim pro torcedor, sabe? Porque ele era o capitão do time, era um cara muito representativo para a torcida, é um cara que queria aposentar aqui no clube e aí cai como uma bomba na notícia, não tem mais o Arthur, sabe? Vai ser assim, deu. Em contrapartida, desculpa, me interrompa se eu tô me alongando muito, que isso, tamo junto, manda bala. O Arthur é um cara que vinha lesionando muito, ele não tava conseguindo ter sequência, sabe? Então ele jogava assim, 4, 5, 6 jogos, sentia uma posterior, parava 2 semanas, jogava 4, 5, 6 jogos, era poupado em 2, porque não aguentava o ritmo do futebol brasileiro. E ele é um cara relativamente novo, né, o Arthur? Não é um cara velho, sabe? Então, daqui a pouco a direção botou tudo isso na balança, né? Olha, será que vale a pena ter um contrato de 2 anos para um cara que vai ganhar 2,5 milhões, que é o que se diz aqui, né? Que foi a proposta que o Arthur fez para a direção, e foi o que ele pediu para a direção, né? A direção não aceitou. A direção daqui a pouco pode ter botado na balança. Será que vale a pena? Esse cara vale esse investimento, né? Olha, daqui a pouco com esse dinheiro a gente vai contratar um jogador mais jovem, enfim, né? Aí são escolhas que a direção fez e tomara que tenha sido a melhor escolha, né, para o Grêmio. E a gente consiga estar no final do ano aí, pelo menos aliviados né, e felizes. A gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresa, né? O Arthur vai embora, aí o time encaixa, aí tudo acontece, o Grêmio ganha alguma coisa, a gente vai estar aqui, né? Mas a gente é pago para isso também, né? Para opinar, enfim. Né? Ainda bem que a gente não usa o dinheiro do clube, né? A gente só tá aqui para opinar mesmo, porque quem é competente são os caras que estão lá e a gente espera que eles tenham tomado e que eles tomem sempre as melhores decisões. Né? Eles estão lá, não querem errar de propósito, eles querem fazer a coisa certa